E aí, gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Se você não me conhece, eu sou Beatriz Pacheco, eu sou maquiadora profissional. E hoje eu vou mostrar pra vocês os meus pincéis favoritos. Não quer dizer que é certo, que é errado, que o meu jeito é o melhor jeito, não. É o que eu gosto, é o que funciona pra mim, o que dá certo pra mim. Que pode dar certo pra você ou não dar certo, tá? Não existe certo ou errado. Aqui uma coisa que eu prego muito é que não existe certo ou errado. Existe eu me adapto, eu não me adapto. Então, eu queria falar uma coisa. Eu vou explicar todos os pincéis que eu uso, os meus favoritos, do começo da pele ao final da pele. Mas, no final, eu vou te falar que você não precisa de tudo isso. Eu tenho, eu gosto, eu posso ter, então eu tenho. Mas se você não tem, não se preocupa que no final eu vou te falar o que você pode fazer. Então vamos começar com o início da pele, que é hidratação. O meu pincel favorito para hidratação é o Duo Fiber, que é esse pincel que tem dois tipos de cerdas. Costumam ser dois tipos de cerdas sintéticas, ou uma cerda sintética e uma cerda natural. Esse aqui é o da Dylos, ele é o número 15 e ele é meu favorito para hidratação. Eu acho que o Duo Fiber com dois tipos de cerdas faz com que a absorção do hidratante na pele seja muito melhor. Eu acho que ele desenvolve muito bem. Para a aplicação de base, temos 3 pincéis. 3 favoritos, depende do que eu quero. Se eu quero uma cobertura mais leve, não é pincel, mas é necessário, que é uma esponjinha. Essa aqui está umedecida. Não tem marca, as minhas esponjinhas são da 25 de março e elas são bem fofinhas. Então, o ideal é que seja realmente uma esponja fofinha e não aquelas duras que parecem um porrete que tá quase socando a cara. Então, quanto mais fofinha, melhor. Para o acabamento médio, média cobertura, média durabilidade, eu gosto muito do Kabuki. Eu não tenho de uma marca nacional. Como eu ganhei uma linha completa de pincéis desse daqui, BS Mol, veio com muitas opções de pincel Kabuki. Então eu não comprei nenhum nacional. Mas eu gosto muito esse de topo reto. Acho que ele aplica muito bem a base e dá uma cobertura maior. Então, para pincéis de média cobertura, eu gosto muito desse de topo reto. Para uma alta cobertura, pincel língua de gato. É o que eu gosto, e eu gosto mesmo. Eu acho que ele absorve muito menos produto do que um pincel Kabuki também, então eu sempre... Ou eu tô com esponjinha, ou eu tô com língua de gato. Eu nunca tô com Kabuki, é meio raro. Esse aqui é o da Dylos, número 13. Ele é ótimo também. Para a parte de contorno, o meu favorito... Não tem número. Como vocês podem ver, eu não tenho número porque é meu favorito e eu uso de verdade. Pra vocês verem que é realmente meu favorito. Eu tenho 2 pincéis iguais e os 2 estão sem numeração. Eu sei que é da Macrylan e esse aqui tá bem apagadinho, mas tá escrito que é pincel para blush e tem uma numeração. Se eu não me engano, é B102. Eu acho que ele encaixa perfeitamente aqui na parte do contorno, nesse topo mais alto, descendo. Eu acho que ele é perfeito, ele esfuma muito bem. Eu sempre faço o contorno com a pele molhada e eu sempre acho que ele aplica muito bem, sempre esfumadinho, nunca marcando. Então esse aqui é meu favorito pra contorno em pó. Pra blush, eu gosto muito desse Duo Fiber. Eu não sei porque, eu nunca vejo ninguém usando o Duo Fiber. Eu não sei porque eu adaptei ele pra isso, mas dá super certo. Esse aqui é o da Macrylan DF05. Eu gosto porque eu aplico ele não de pé assim, né? Eu aplico ele dando batidinhas. E eu acho que ele aplica muito bem, por ser Duo Fiber, eu acho que ele já aplica esfumando. Eu gosto muito da aplicação dele e minha indicação é essa, DF05. Para iluminador, temos mais um pincel sem numeração. Eu gosto muito dele. Esse aqui eu sei de cor, porque ele é realmente muito bom. Ele é o A29 da Macrylan. Ele é um pincel de esfumar, como se fosse para óleo, só que maior, tá vendo? Eu acho que ele aplica muito bem. Acho que já aplica esfumando. Eu gosto de produtos que aplicam esfumando já. E esse aqui é muito bom. Eu acho que ele tem uma amplitude muito boa. E eu consigo iluminar tudo que eu preciso com ele. Tanto a parte aqui das maçãzinhas, como o nariz, topo da testa e queixo. Para aplicação de pó translúcido, eu não gosto de usar pincel e nem essa esponjinha aqui. Eu gosto de usar essa daqui. Sabe, quando você vê o maquiador apoiando assim, para não sujar a pele? É essa esponjinha, só que menor. Eu acho que ela aplica muito melhor, não marca a pele, ela é como se fosse um veludinho, eu não sei que material que é, mas ela é minha favorita com certeza. Para varrer o pó da pele, eu gosto muito desse pincel da Max Love, é o número 04. Eu acho que ele... ele é um fofinho muito gostoso. Normalmente os pincéis de pó são meio duros, meio firmes demais, eu acho que ele é perfeito, do tamanho perfeito, eu gosto muito desse daqui. Para aplicação de corretivo, camuflagem, que não é líquida, que é cremosa, eu gosto desse pincel aqui da Ruby Rose. Ele é o pincel Concealer F75.
Eu acho que por ele ser língua de gato, ele tá meio tortinho, mas ele tem uma pontinha aqui. Eu acho que ele encaixa muito bem nesses cantinhos da olheira. É minha indicação, eu gosto muito dele. Para fazer a sobrancelha, esse pincel aqui é da Macrylan, não tem número nele, porque ele é bem velhinho, mas é o único duo que a Macrylan tem de sobrancelha, que é o pincelzinho com a escovinha. Ele é ótimo, o pincel... As cerdas desse pincel, elas são bem fininhas. Quando você passa alguma coisa líquida e vai aplicar na sobrancelha, fica bem fininho, bem. Ele é ótimo, ótimo. Não achei, tanto que ele tá bem velhinho e tá aqui comigo. Agora, para a parte dos olhos, vamos pegar 3 pincéis. Lembrando que eu vou, no final, falar o que você precisa e não precisa de fato. Aqui é o que eu tenho e é o que eu uso. Então, aguenta a emoção aí. E caso eu não tenha falado com pincel de pele, comenta aqui embaixo se tem dúvida sobre algum, o que eu acho sobre, que daí eu respondo pra vocês também. 3 pincéis para olhos. Não é necessário, mas como eu tenho, eu utilizo. Como eu sou maquiadora, vejo necessidade. Mas vamos lá. Eu sempre valorizo muito um pincel médio, um grande, um médio e um pequeno. Por quê? Grande para fazer a parte externa do côncavo. O médio para fazer a parte da pálpebra fixa. É sempre pensando no degradê, na transição de uma cor para outra. Porque eu não consigo com o pincel grande fazer uma transição de uma cor para outra. Vai ficar tudo meio que a mesma cor, então, por isso. E o menorzinho de todos é para fazer detalhe, para fazer só um pontinho de luz ou um pontinho de preto que eu precise. E as numerações são, esse maior aqui é da Macrylan, é o esse daqui, ó. W134, pincel oval para côncavo. Esse médio também é da Macrylan, ele é da linha profissional, é o M911, que eu uso para fazer o cantinho externo, um pouquinho mais preciso, não tão aberto como esse daqui. E esse menorzinho de todos é da Maria Margarida, ele é o O25, mini pincel esfumar, cerda natural. Ótimo. Esse daqui pequenininho é bom pra fazer a parte de baixo também, da linha externa. Muito bom. Pra delineador, eu já falei milhões e 500 milhões de vezes aqui que eu não gosto muito de delineador, apesar de estar com um. Mas eu preciso fazer. E quando eu preciso fazer, eu não gosto de usar o líquido. Eu uso o líquido raramente pra dar acabamento quando eu finalizo a maquiagem. Eu normalmente uso esse pincel da Dye Makeup. Ele é o 0180, ele é ótimo, ele é bem fininho, acho que eu nunca vi um pincel tão fino quanto esse. O traço dele é realmente bem preciso e ele é ótimo. Falei dos pincéis que eu uso em cada passo da maquiagem e agora eu vou falar o que é realmente necessário pra você ter de básico ou não. Primeiro, pincel para hidratante. Precisa? Dizem as más línguas que quando o hidratante entra em contato com a pele, com o suor, que ele perde as propriedades. Se eu uso no meu dia a dia com pincel, não uso. Uso quando eu vou atender alguém, porque daí é realmente mais higiênico, mas para o seu dia a dia não precisa ter um pincel dual fiber para isso. Preciso ter os 3 tipos de aplicação de base, dependendo do tipo de cobertura? Não precisa. Se você só usa alta cobertura, eu digo que você tem o pincel, língua de gato, e a esponjinha para dar acabamento, para esfumar o corretivo iluminador. Não precisa ter os 3. Se você só gosta de maquiagem dia a dia, só tem a esponjinha. Você não precisa ter todos os pincéis do mundo, tá? Não existe isso. Na parte da pele, contorno, blush, iluminador. Precisa ter os 3? Olha, sendo bem sincera, assim, no começo, quando eu comecei a maquiar, que eu nem era maquiadora, eu só me maquiava pra trabalhar, eu tinha um pincel de pó e eu usava para 3 coisas. Esse cantinho aqui eu usava pro contorno, daí esse cantinho aqui pro blush, daí no final eu limpava e passava o pó. E também não me maquiava muito bem, mas dava super certo, sabe? Você adapta o que você tem. Você não precisa ser consumista e comprar todos os pincéis do mundo pra fazer uma boa maquiagem. Se você tem um pincel de pó, eu me virava super bem. O pincel que eu tinha era um super velho da minha mãe. Peguei pra mim e esse um pincel eu usava para as 3 coisas. Então, se você tiver dinheiro pra comprar e quiser comprar, compre os 3, ok. Mas não precisa. Se você quiser ter um pra pó, porque você acha que vai manchar a pele, enfim, tenha um pra pó e divide um pincel pra blush e contorno. Super ok. Fazer isso também. Fui evoluindo tendo pincéis, daí eu fui dividindo as funções. Agora que eu tenho vários pincéis, cada um tem sua função. Mas antes eles dividiam funções tranquilamente. Para iluminador, eu acho mais necessário ter um pincel. Porque iluminador é mais chato de manchar, ainda mais se você faz com a pele molhada. Ele tem que estar bem esfumadinho para não ficar manchado. Esse eu acho um pouquinho necessário. Mas se você é uma pessoa que não gosta de iluminador,
não precisa do pincel de iluminador, entendeu? Então, pra camuflagem, pra contorno líquido, não é necessário. A não ser que você use um contorno líquido, uma camuflagem líquida. Fora isso, zero necessário. Você consegue se virar muito bem com o corretivo líquido e a esponjinha. O da sobrancelha. Se você gosta de preencher a sobrancelha, se você acha que a sobrancelha não é cheia o suficiente, show, compre. Se não, a escovinha é mais que o suficiente. E assim, no começo eu usava escovinha de dente. Então, não precisa. No dia a dia, quando eu me maquio inteira, assim, eu realmente preencho a sobrancelha. Mas quando é maquiagem do dia a dia, minha sobrancelha é até um pouco cheia. Não tem grandes falhas. Eu só limpo a sobrancelha e penteio e é mais que o suficiente, tá? Então, só se você preenche, porque necessário não é. Agora a parte dos olhos. O que eu faço, Bia? No começo, eu tinha só um pincel. Se eu tinha, eu acho que eu comecei a maquiar com o dedo. Então, todo mundo tem um começo. Então, gente, tá tudo bem. No começo, eu acho que eu tinha um pincel só, que era o maiorzinho desse, ou um intermediário. Eu não tinha o pequenininho. Então, se fosse pra escolher, eu escolheria um intermediário pra você ter. Que daí você consegue fazer o esfumado mais amplo, mais aberto, e consegue fazer o mais preciso. Você limpa no papel, tira o excesso e vem com o segundo tom no cantinho. Super ok, super ok. Então, se fosse pra escolher entre os dois, eu escolheria o tom médio. Mas se você é uma pessoa que não usa sombra, lhe indico o pincel de contorno pra fazer o cantinho aqui, ó. Não sei se saiu ou vai sair, mas vai sair um vídeo que eu vou falar exatamente sobre isso, sobre essa dica. Então, fica de olho se ainda não saiu. Então, pincel de contorno faz o trabalho muito bem, dá uma sombrinha assim, um tonzinho. Ou o pincelzinho do tamanho médio. Pincel de delineador, precisa de forma alguma. Eu sou enjoada, cheia dos toques, que não gosto de delineador líquido porque irrita meu olho, porque eu acho difícil de aplicar, porque eu não me adapto com o pincel do delineador líquido. Então isso aqui é uma frescura. Se você gosta de delineador líquido em caneta, em gel, em... Você quem sabe. Se você é uma pessoa que não usa delineador, melhor ainda. Ah! Uma coisa importante. Não existe pincel certo pra nada, existe o que você adapta. Tem gente que aplica base com esse pincel do Fiber, tem gente que aplica pó, e tem gente que usa ele pra aplicar hidratante, como eu. Então não existe certo e errado, existe o que você faz pra você que dá certo, como você se adapta. Foram essas as minhas dicas, eu espero que vocês tenham gostado, aproveitado, visto que não precisa de 500 milhões de pincéis pra fazer uma boa maquiagem. A boa maquiagem é feita com os poucos pincéis, acreditem. E é isso, se eu não falei de algum pincel que você usa ou não sabe como usar, me deixa aqui, tá? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Se você não se inscreveu ainda, se inscreve, deixa aquele joinha, comenta aqui embaixo se faltou alguma coisa. E é isso, um beijo e até o próximo.